está atravessando a era do fogo. Fogo por todos os lados, por todos os cantos. Uma era de salve-se quem puder e se puder. O mundo em convulsões, em ruínas, de uma forma tal que todos hoje vivem com medo, apavorados com a situação que atravessa o mundo. O animal racional já vive apavorado, sobressaltado, desconfiado, com medo, desorientado, sem saber qual o rumo a tomar para o seu sossego. A vida se tornou um inferno de embaraços sem limites, todos sobrecarregados de responsabilidades, muitos não aguentando mais o peso das responsabilidades da vida. Esses momentos que atravessam todos no mundo não são momentos de brincadeiras. A coisa universalmente está mais séria do que muitos podem calcular. E o povo não se aguentando pelo desespero da vida. Uma verdadeira consumição, em que todos não têm sossego nem paz, vivendo todos no inferno em vida. Tudo isso, movimentos naturais da natureza. No ar, o programa Luz da Razão, o programa de um novo tempo, do terceiro milênio, da fase espacial, a fase racional do desenvolvimento do raciocínio. Porque a fase do pensamento teve princípio, amadureceu e chegou ao seu final. E por ter chegado ao seu final, é que estamos vendo tudo apodrecer. Numa fase em liquidação, só se vê choro, preocupação, lamentação, paixão, desespero, aflição, agonias, um terror de ruínas, morte, sangue, guerras e doenças horrorosas. Mas a fase racional está aí para a recuperação de todos. Então, tudo isso que se passa no mundo é uma passagem insignificante e não tomará proporções tenebrosas, porque tem quem esteja olhando os movimentos tempestuosos dos que estão dominados pela inconsciência, pela ganância, pela ambição e pela vaidade. Tudo entrará em forma racional. A fase da natureza é racional e a natureza é poderosíssima. E tudo chegando nos seus devidos lugares de paz e amor. Por que é dito dessa maneira? Por os habitantes do mundo racional, donos da fase racional, estarem aqui para o redígio e comando da fase racional. Com o fim da fase do pensamento e o início da fase racional, do desenvolvimento do raciocínio, muitos se
desiludindo de tudo e encarando a vida diferente, encarando a vida como um bicho, uns contra os outros. A ferocidade em ordem do dia, ninguém acreditando em ninguém. E assim, vivendo igualmente a um bicho, por ficar desiludido de tudo, pelo que se vê passar pelo mundo. Então esses já não contavam mais com coisa nenhuma. Já não queriam saber de mais nada. E dizendo, a vida não vale nada. E por isso se perde a qualquer momento. Esses assim perderam até o estímulo de viver. Desinteressado por completo de tudo. Vivendo como um morto em vida e dizendo, o que é que se espera da vida? É sofrer e morrer. Então é melhor deixar o barco correr, porque eu sei que amanhã eu vou morrer. Não adianta mais coisa alguma fazer pela vida, porque a vida não é minha e o que eu fizer também não é. Então, não adianta pensar que é o que não é. Então, por esse pensamento, é que se jogaram na ociosidade. E daí, grupos de desiludidos com ideias do passado, do tempo dos primitivos, que eram ociosos. Então, fazendo grupos de desiludidos e sofrendo as consequências na pior situação de promiscuidade, dormindo pelos campos, pelos matos, pelos jardins, usando drogas. Grupos de desiludidos a título também de protestos inúteis, por pensar e chegar a um julgamento tal da vida, de achar que a vida não é correta com ninguém. Como quem diz, é um erro a vida não ter garantias. É um erro se trabalhar tanto e depois não adiantar nada. Lá se foi a vida. E assim, pensando dessa forma, se enveredando por ideias de destruição de si mesmo. Tudo por não encontrar um apoio justo e certo. Por não encontrar uma base para haver um estímulo, uma lógica para haver coragem e o amor. Por procurar o princípio e não encontrar. E o fim de tudo da mesma forma. Procurar a cabeça e não encontrar. Procurar os pés e não encontrar. Então, chegando ao ponto de desespero e dizendo, todos estão errados. Ninguém está certo. E tudo está errado. Tudo isto por não saber a razão verdadeira, justa e certa do mundo em que vive. Por não saber de onde veio e para onde vai. Por não saber a causa e a origem do mundo em que vive.
por não saber o porquê que esse mundo assim é, por não saber o porquê todos assim são, por não saber a verdadeira origem. Então, procurando nos pontos básicos da vida a causa desta vida. E não encontrando, dizendo, estamos todos errados, porque de verdade ninguém sabe nada. Então muitos, fazendo esse julgamento, mas procurando levar a vida com prudência, com calma e com a técnica de apreciação, e preservando tudo e dizendo, vou vivendo enquanto a vida quiser. Quando ela se retirar, acabou minha estadia aqui. E assim, muitos com esses julgamentos, fazendo a apreciação da vida e se limitando em um modo de acomodação da melhor forma possível. Mas outros, mais exagerados, dando por paus e por pedras e deliberando por situações ridículas, como vícios, como improdutivos, interpretando a vida de um modo muito medíocre e sofrendo as consequências da mediocridade. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento e aí está a falência moral, física e financeira dos pensadores. A liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Por que tudo isso? Porque terminou a fase do pensamento e os pensadores faliram. E por isso houve todo esse desequilíbrio dos pensadores, que se afundaram nos tóxicos e nos entorpecentes. O tóxico leva a pessoa à loucura, seja lá de que espécie for o tóxico, seja lá artificial, natural, que é a maconha, o cogumelo, o álcool e a cocaína, leva a pessoa ao desequilíbrio total. E todos esses entorpecentes são combatidos pelas autoridades, porque já sabem o fim triste dos viciados, que é a loucura completa. Tudo isso porque a humanidade sentiu um vazio dentro de si. E esse vazio era preenchido por entorpecentes, que faziam com que a pessoa ficasse sonhando sonhos lindos. Hoje, para encher o vazio, está aí a cultura racional nos livros Universo em Desencanto. Preenche o vazio de todos porque vai esclarecer o porquê todos estão aqui e vai fazer com que todos conheçam o seu verdadeiro estado natural. Este livro de cultura racional, do racional superior, cultura extracósmica, tem recuperado milhares de viciados em drogas. Por que isto? Porque nesta leitura
a pessoa recebe o tratamento da energia racional. Esta energia elimina os males causados pela energia elétrica e magnética. É uma energia pura, limpa e perfeita do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É a energia de nossa origem. E na origem está toda a solução para o equilíbrio de todos racionalmente. E a pessoa ligada a essa energia fica imunizada por ela e torna ao seu estado de equilíbrio normal e natural. Cultura racional é o encontro com a individualidade perdida. E daí o equilíbrio perfeito. E o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação, que há milhões de milênios vem preparando por meio da lapidação a humanidade para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade, conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. A causa de tudo isso que está se passando no mundo inteiro é uma mudança de fase da natureza. A fase do pensamento terminou. E por ter terminado, o pensamento começou a enfraquecer. E de muitos já secou, por falta do alimento da natureza. E muitos, por não conhecerem esses movimentos da natureza, fazem julgamentos completamente diferentes da realidade positiva, que é uma mudança de fase da natureza. Todos estão sentindo essa mudança no comportamento de todos e no comportamento da natureza, que deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por isso, o pensamento não resolve mais nada. E de muitos, o pensamento secou. E toda mudança causa transtorno. E com o pensamento, que não mais é alimentado pela natureza, começou então a enfraquecer. E por mais que pense, não resolve mais nada. E daí deixando um vazio dentro do eu das pessoas, causando um desequilíbrio geral dos pensadores, entre crianças, moços, adultos e velhos, e muitos desorientados que estão, não vendo sentido na vida, se entregam aos vícios, às drogas, se afundando nos tóxicos e entorpecentes. Há milhões de milênios que a natureza vem aperfeiçoando a humanidade. Para depois de todos prontos, conhecerem a cultura racional e voltar para o seu verdadeiro estado natural.
E em 1935, terminou a fase do pensamento. A natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou todo esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Esse vazio ninguém compreendia. E por não compreender, começaram a usar os tóxicos. E os pensadores perderam o direito de viver, porque terminou a fase do pensamento. E é por isso que está aí essa grande mortandade por aí afora. Terremotos, os vulcões, os tufões, os tornados e fora os desastres que têm acontecido. Desastres aéreos, desastres de carros, os assaltos. Tudo porque estamos na era do fogo. É a natureza arrochando os pensadores para conhecer a cultura do desenvolvimento do raciocínio. Tudo isso que se passa no mundo é uma passagem, devido a uma mudança de fase da natureza. Mas que estamos em plena fase racional. A fase que veio substituir a fase do pensamento. E a fase racional é uma fase rica e florida, por ser a fase da divina providência. E a divina providência tomando providências para que a paz brilhe entre todos universalmente. E assim, tudo chegará certo em seus lugares. Por que isto? Por que é dito assim, desta maneira? Porque os habitantes do mundo racional, donos da fase racional, estão aqui para o comando da fase racional, que veio justamente trazer compreensão e a salvação de todos. E assim, uma fase rica e florida, que veio para o reflorescimento de toda a humanidade racionalmente. E assim, o racional superior, cobrindo a humanidade de conhecimento real do porquê assim somos, de como deixarmos de sermos assim e voltarmos para o nosso estado natural, que é de racional, puro, limpo e perfeito. E cobrindo a humanidade de energias de paz, amor e felicidade. E a paz chegando entre todos, os ódios sumindo, os rancores desaparecendo e todos chegando a um entendimento de compreensão de que a ferocidade não resolve nada. O que resolve é uma cultura divina, de um mundo
superior, para acomodar o mundo inferior que perdeu a ética e a linha do bom senso, para viver se ridicularizando como feras enjauladas, prontas para se devorarem umas às outras. E assim, o mundo racional, todos os seus habitantes, com as atenções volvidas para a Terra, para a acomodação dos ânimos, para a união de todos, para o equilíbrio de todos, para a paz de todos, para se harmonizarem racionalmente e todos entrarem no eixo vibratório racional. E assim, todos florindo, toda a humanidade e todos ricos de felicidade por estarem dentro da fase de recuperação da humanidade e todos vivendo com amor. Quem vive com amor vive feliz e contente, porque não tem ódios nem rancores. Vive como gente. Viver com amor é viver racionalmente. E assim, a aquarela racional chegando e todos florindo, flores da terra e flores do mundo racional, que é a chuva de energia racional, de luz e de paz sobre toda a humanidade.